aqueles 5 minutos iniciais que a gente sempre aguarda, para que a maioria identifique o link da aula ao vivo, acesse a sala, né? Então, vamos começando o nosso bate-papo da nossa aula de hoje. Então, gente, hoje, segunda-feira, né? Estamos tendo excepcionalmente aula nessa segunda, porque precisamos recuperar a quinta-feira passada, que foi feriado, né? Então, essa semana a gente tem essa aula hoje, segunda tem, aí depois a aula normal, terça e quinta, né? Como sempre, tá? Então, vamos começar com o nosso calendário, uma coisa que a gente sempre fala no início de cada aula, e é bom relembrar, né? Sempre bom estar atento às datas aí para não perder os prazos do processo avaliativo, que é muito importante, né? Nós, então, iniciamos as nossas aulas no dia 25 de maio, a gente teve a aula 1, no dia 27 de maio, a aula 2, no dia 1/6, terça-feira da semana passada ainda, a aula 3, né? Então, as 3 primeiras aulas, a gente tratou lá na primeira aula da introdução à matemática, a gente fez ali uma pequena revisão de porcentagem, regra de 3, né? Questões básicas, aí, fundamentais da matemática, e depois a gente entrou, então, em outros elementos, operações comerciais, juros simples, juros compostos. Na aula 2 a gente teve aumentos e descontos sucessivos, e na aula 3 a gente teve as rendas financeiras antecipada e pós-antecipada, né? Hoje, então, a gente está recuperando no feriado e vamos ter uma revisão desses 3 primeiros conteúdos, com primeira parte, é claro, né? Uma aula tratando do conteúdo, depois do intervalo, né? A chamada e exercícios desses conteúdos, aula 1, 2 e 3, tá? Correspondente a essa primeira parte da disciplina, né? Vocês têm a atividade avaliativa 1 lá no Moodle, né? Estava com as datas previstas já desde o início da disciplina, né? Cujo prazo, como a gente sempre fala, no guia do aluno. Então, vocês têm lá a data, né, para fazer. Uma data que abre, uma data que fecha. Naquele período, naquele intervalo de tempo que consta no guia do aluno, tem que fazer a avaliativa 1 e ela vale 2 pontos, tá? Então, não pode deixar passar. A gente falou disso no nosso vídeo do contrato pedagógico. Tá lá gravadinho, bonitinho, mostrando para vocês onde é que vocês entram no Moodle, como é que vocês acessam a avaliativa, onde é que está a data, onde é que está o guia do aluno. Tudo isso foi explicado e demonstrado na aula do contrato pedagógico. Quem não lembra, quem não viu tudo, né, ou quem não assistiu, como disse, a aula foi gravada, acesse o Classroom, na barra Atividades, está ali o tópico contrato pedagógico. Está o vídeo e está os slides ali, para reverem caso alguém precise, tá? Reforço, vale 2 pontos, não percam prazo. Depois do prazo, não tem como abrir mais, né? Na próxima semana, depois da revisão, na próxima semana não, né? Na próxima aula, depois da revisão de hoje, na terça-feira, amanhã, vocês vão ter a aula 4, vai tratar, então, da renda financeira diferida. No dia 10/6, na quinta-feira, a gente vai ter a aula sobre o sistema de amortização Price. No dia 15/6, o sistema de amortização SAC. E no dia 17, uma revisão dessas essas 3 últimas aulas, com exercícios, enfim, para a gente fazer toda essa revisão. Correspondente a essa segunda parte da disciplina, vocês têm, então, a atividade avaliativa 2 para fazer no Moodle, valendo 2 pontos. Prazo está no guia do aluno que está lá no Moodle, para vocês acessarem e conferirem, né? Qual é o prazo que eu tenho para fazer a avaliativa 2, está lá determinado, sigam aquele prazo que está lá, conforme a gente mostrou no vídeo do contrato pedagógico. Bom, temos aí 4 pontos na N1, faltam mais 6 pontos para fechar os 10 pontos da N1, né? Então, esses outros 6 pontos vêm do trabalho disciplinar. O trabalho disciplinar, ele é feito e entregue no Classroom, repito novamente, é feito e entregue lá no Classroom, tá? A entrega no Classroom, já repito, né, várias vezes durante todas as aulas, e sempre vem alguma pergunta do tipo, professor, como é que a gente faz para entregar, né? Então,
provavelmente, né, alguém está perdendo aí as explicações, né, que são dadas em aula, sempre no início de cada aula, que foi explicado lá no contato pedagógico, né, e está perdendo essa informação, tá? É dito, informado sempre que é no Classroom, então fazemos dessa forma, tá? Até o dia 19/6, vocês entregam lá no Classroom, eu vou abrir o trabalho depois, lá no dia 19, dia 20, né, depois da data final de entrega, vou olhar todos os trabalhos, corrigir, atribuir uma nota, e ali dentro do próprio Classroom, eu ponho a nota e clico lá em devolver, vocês vão receber o trabalho de volta com a nota. Mas tem que fazer a entrega, se não fizer a entrega, não tem como receber a nota, né? Então tem que, lá, além de preencher os seus dados, né, colocar as suas respostas, registrar os seus cálculos, tem que depois clicar em entregar. Se não clicar em entregar, não está entregando o trabalho, tá? Dia 22/6, nós vamos ter uma revisão final. Essa revisão vai ser uma revisão preparatória, né? A gente revisa o conteúdo como um todo, mas nos preparando para a prova do dia 24. No dia 24/6 tem a prova final. Ela vale 10 pontos no N2. A prova ocorre no Moodle, né? Mas nesse dia 24 aqui, um pouquinho antes das 9 horas, vai ser postado para vocês no Classroom as instruções e o código da prova. Então, antes das 9, vocês vão ter ali lido as instruções, vão copiar o código. Aí, às 9 horas, vocês abrem um Moodle, entram na disciplina de matemática financeira, clicam na prova, ela vai pedir o código, inserem, e aí vocês fazem a prova, então, com questões objetivas. Ao final, né, da prova, salvar e enviar, e ela já vai dar a nota que vocês ficaram na prova, tá? A nossa média final é N1 mais N2 divididos por 2. Então, essa média tem que dar no mínimo 6, né? Se ficar abaixo de 6, a gente estaria reprovado, mas ainda tem uma chance, né? Seria uma, entre aspas, recuperação, a prova de substituição, tá? O que ela substitui? A menor nota que ficou entre a N1 e 2 para quem ficou abaixo da média, tá? Só quem ficou abaixo da média, então, faz a substituição, para substituir a nota menor e tentar chegar, então, na média final. Essa prova ocorre no dia 10/7 no Moodle. Essa não tem código. É só entrar no dia 10/7 e fazer a prova, tá? Pessoal, o calendário é uma coisa que a gente fala em todas as aulas, né? Sei que para muitos acaba se tornando repetitivo, porque sempre houve, né? E está fazendo tudo certinho dentro dos prazos, mas às vezes é bom, né? Porque algum de vocês pode ter perdido em algum momento essa informação, esquecido. E eventualmente surgem também perguntas novas, dúvidas novas a respeito. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer sobre o nosso calendário, as avaliativas, trabalho, prova, substituição, o guia do aluno? Como é que está para vocês isso? Está tranquilo para todo mundo? Eu tenho uma dúvida sobre atividade de apoio. Não sei se o senhor pode me esclarecer depois, pelo menos. É sobre a solução da atividade? Uma das atividades eu não entendi muito bem. Eu já fiz ambas. Daí eu queria saber, que já que é de apoio não tem nota, eu queria ver se eu entendo melhor aquela atividade. Tá. Pode ficar para o momento dos exercícios, Mariana? Te Uhum. importa? Que aí a gente trata no momento certinho ali, quando a gente estiver falando dos exercícios, aquele momento de dúvidas nos cálculos, enfim, a gente aproveita para isso. Tá, Mariana? Tá. Obrigado. Pessoal, alguém com dúvidas sobre o nosso calendário, datas das avaliativas, do trabalho, da prova, da substituição, guia do aluno, o Moodle, o Classroom? Maria Luísa colocou tranquilo no chat. Certo. Muito bem, gente. Então a gente vai fazer a nossa revisão, tá? Conteúdo da aula 1 a 3. Depois intervalo chamado. E no segundo momento da aula a gente tem os nossos exercícios. E vamos aproveitar sempre esse segundo momento da aula, tá? Porque é o momento que vocês têm contato, né? Com o professor aqui para essas dúvidas, para essas perguntas que possam estar relacionadas aos cálculos, né? Dessa disciplina de matemática. Nunca é recomendável vocês, nessa segunda parte da aula, que é a parte dos exercícios, né,
darem uma desconectada do link ao vivo, porque se vocês estão fazendo os cálculos, surge uma dúvida, vocês já estão conectados aqui para tirar as dúvidas. Eu fico aqui, né, atendendo vocês enquanto está acontecendo os exercícios, justamente para isso, tá? E utilizem para tirar qualquer dúvida aí que vocês tenham. A Mariana também já está com uma dúvida reservada para isso. Quem tiver mais, né, dúvidas em relação a outras coisas também, na hora dos exercícios, vamos aproveitar para isso, tá? Muito bem. Então, gente, vamos iniciar a nossa revisão, começando pelos elementos que a gente viu lá na nossa primeira aula. Vocês devem lembrar que logo depois da nossa revisão da matemática básica, né, daqueles elementos de porcentagem, regra de 3, a gente já entrou em operações comerciais, tá? Então vamos relembrar aí dessas duas fórmulas do preço de venda. Quando é que a gente aplica essas fórmulas de preço de venda? Quando nós, então, tivermos uma operação comercial, no momento, aplicando a fórmula V, preço de venda, igual ao preço de custo mais lucro, quando essa operação comercial gera lucro, e depois, em uma situação em que haja prejuízo, a gente aplica a fórmula preço de venda V igual ao C, preço de custo, menos o prejuízo. Então, nós temos duas situações distintas, né? Quando tem lucro, a fórmula é preço de custo mais o lucro. Quando tem prejuízo, a fórmula é preço de custo menos o prejuízo. Algumas pessoas, né, nos exercícios que a gente fez nesse dia, na primeira aula, como vocês sabem, sempre na segunda parte tem exercícios no Classroom, né, quando teve que aplicar essa fórmula, tinha ali no enunciado, calcule o preço de venda numa situação de lucro, e foram lá e usaram a fórmula do prejuízo. Então, essa atenção, né, quando a gente está falando a respeito da aplicação das fórmulas, é muito importante, né? Se a gente não está atento a isso, né, a gente não percebe que, quando tem lucro, a fórmula é preço de custo mais o lucro. E vai lá e aplica outra fórmula, porque acha que talvez seja aquela, né? E o acho nunca é bom, né? Então, a gente tem que ter a certeza. Se não tem certeza, né, não participou da aula, ou não estava atento no momento, aí vai dar uma olhada no material, né, com certeza. Vai pesquisar lá a apostila, vai rever a nossa aula ao vivo, que foi gravada, onde a gente explicou como usa as fórmulas, vai olhar os slides dessa aula, da aula 1, e vai ver no enunciado, o que dizia no enunciado do exercício e por que a gente usou a fórmula mais L aqui, né? O que dizia no enunciado do exercício quando a gente utilizou a fórmula menos P. Ah, era prejuízo, por isso usou a fórmula menos P. Então, passadas já essas 3 primeiras aulas, né, vocês têm todos os materiais já disponível, né, não só a apostila, os slides das aulas ao vivo, a própria aula ao vivo, né, disponível para vocês ali no Classroom. Então, agora, nos exercícios de revisão, né, já é para a gente, né, ter essa noção, ou já a experiência acumulada, né, dos primeiros exercícios, para a gente utilizar a fórmula correta. Houve alguns erros lá na primeira aula, na segunda parte de exercícios, com relação à aplicação dessas fórmulas. Tá? Uma de mais, outra de menos, né? É menos porque quando tem prejuízo e é mais quando tem lucro. A gente não pode trocar uma pela outra. Não vai dar errado, né, o cálculo do preço de venda. Tá? Alguns erros assim aconteceram. Fórmulas de juros simples. Tá, gente? O juros simples, ele, como a gente viu já na primeira aula, na aula 1, o juros simples ele é minimamente utilizado na economia. Tá? O juros simples é utilizado quando há situações, por exemplo, de dívidas, algum empréstimo que foi feito, né? É mais utilizado nessas situações o juros simples. Para aplicações financeiras, investimentos, né, ele não é utilizado. As aplicações financeiras são largamente utilizados os juros compostos, tá? Seja, por exemplo, juros de poupança, LCA, LCI, RDB, CDB, né, Tesouro Direto, é tudo juro composto, tá? Não se usa juros simples em aplicações financeiras.
Mas para os nossos exercícios, a título de conhecimento e exercício de conhecimento, a gente fez durante as aulas, né, alguns exercícios que falavam assim, foi feita uma aplicação a juros simples. É a título de conhecimento, porque na prática, na vida real, não tem aplicações, né, de longo prazo, aí, como a gente falou, a juros simples. Então, quando for juros simples, vai estar no enunciado, né? É uma aplicação, calcule o juros simples. Vai estar direto, tá? Agora, quando eu estiver falando de juros simples e estiver falando, uma aplicação, tem um determinado de capital, taxa, calcule os juros, aí se trata de juro composto. Porque o juro composto é que é largamente utilizado na economia. Aí não precisa estar dito no enunciado, tá? Quando for juro composto, não vai estar dito no enunciado, vai falar de aplicação e vai pedir para calcular os juros. Agora, quando for o juro simples, como ele não é utilizado, né, em aplicações, aí o enunciado vai ler, calcule o juros simples, certo? Foi isso que a gente fez nos nossos exemplos durante essa aula, né? A gente já mostrou as fórmulas, depois demonstramos exemplos de exercícios e soluções. A mesma coisa aconteceu com juros compostos, e depois, na segunda parte da aula, teve exercícios para vocês fazerem no Classroom com esse mesmo racional, tá? Com esse mesmo raciocínio, com esse mesmo princípio. Então, esses princípios são importantes para a gente entender quando usa as fórmulas, né? A gente precisa estar atento a essas coisas, a gente precisa anotar essas coisas, né? Porque foram momentos ali de aula que a gente conversou a respeito, depois teve o desafio, né, de aplicar a fórmula. Mas se a gente resolveu, né, ter atenção somente na fórmula, né, e não prestou atenção nesses elementos que a gente precisa para saber quando aplicar a fórmula, o racional vai ficar prejudicado. A gente vai olhar o exercício e não vai saber qual fórmula aplicar. A gente não estava atento naquele momento. Né? Ou a conexão caiu, a gente voltou, perdeu esse raciocínio. Mas lembrem, se a nossa conexão caiu um tempo, né, 10 minutos, 15, eu voltei depois, eu perdi esse tempo de aula, a aula está gravada, depois eu vou obrigatoriamente, né, para não ficar sem entender algumas coisas, eu vou assistir essa aula novamente, né, vou abrir essa gravação, eu vou assistir novamente, tá, esse é o ideal, tá, gente? Na fórmula do juros simples, nós então temos a fórmula dos juros, né, JS para juros simples. O juros simples, então, é capital vezes taxa vezes N. Lembrando que o I e o N tem que estar na mesma base, né? Se a taxa for ao mês, o período, né? Tem que estar os meses também. Nós temos o cálculo de montante, né? Lembrando que o conceito de montante é que, ao final de um período de investimento, né, nós temos um valor acumulado, esse valor acumulado chama montante. Na fórmula do juros simples, o montante é o capital que foi investido, mais os juros que acabou rendendo, né, durante um determinado período de aplicação, por exemplo. Tá? Então, capital mais juros. Ou então a gente pode aplicar essa fórmula para montante. Tá? As duas chegam no mesmo resultado. As duas são fórmula de montante. Essa segunda fórmula nada mais é do que a mesma fórmula anterior, capital mais juros. Vejam bem, é o capital mais a fórmula dos juros aqui, ó, capital vezes I vezes N, tá? Só está aberto aqui, né? Desdobrado o J de juros, está ali capital vezes I vezes N. Tá? Chega-se ao mesmo resultado. Nós temos também as fórmulas isoladas, por assim dizer, né? De capital, taxa e N. Por quê? Ao ler o enunciado de um exercício de juros simples, ele pode pedir só o capital, né? Aí não preciso calcular juros, não preciso calcular montante, né? Vou usar direto a fórmula do capital, tá aqui, né? Fórmula do C, do capital do juros simples. Então, no enunciado, calcule capital de um juros simples, está aqui a fórmula, né? É essa aqui que a gente vai utilizar. JS, juros simples, vezes 100 sobre taxa vezes N. A gente viu exemplos de solução com essa fórmula lá na aula 1, depois teve exercícios no Classroom para vocês fazerem, também tinham essas fórmulas, né? Temos também a fórmula só da taxa. Então, para o juros simples, calcule a taxa. Qual a fórmula que eu vou usar? Essa fórmula aqui. Tá? Taxa igual ao juros simples vezes 100 sobre capital vezes N. No enunciado diz, calcule o período, né? O número de parcelas, enfim, de um juros simples.
é o cálculo do N. Juros simples vezes 100 sobre capital vezes I. E vocês devem relembrar que quando a gente falou dessas fórmulas, vocês precisam ter uma atenção especial, um cuidado especial com a fórmula do capital e a fórmula do N, do período, em relação ao elemento I que vai nessas duas fórmulas, né? Na fórmula do capital, o I, e na fórmula do período N, o I, que vai ali embaixo na divisão. Neste caso, somente nessas duas fórmulas, o I não usa o porcento, tá? Se for, por exemplo, 1,5%, vai só 1,5 aqui na fórmula do capital e vai só 1,5 na fórmula do N, por exemplo, tá? Então, se for 4%, vai só o 4. Se for 5,5%, vai só o 5,5. Somente na fórmula do juros simples para o capital e para o N, somente nessas duas fórmulas, repito, tá? A gente falou a respeito disso, explicou isso na aula 1, explicamos isso durante os exercícios de exemplo da aula, tá? Para vocês poderem depois fazer os nossos exercícios naquele dia, né? Depois do intervalo, tá? E assim foi feito, né? Depois, na sequência, a gente viu os juros compostos. Os juros compostos, nós temos essas três fórmulas, a fórmula do montante, do juro composto e a fórmula do capital para juros compostos. Tá? Muito bem. A fórmula do montante do juro composto, ela é dada por capital, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência de n. Então, nessas fórmulas de juro composto, nós temos potência. E nessa aula de juros compostos, a gente mostrou, inclusive, né, os modelos ali de tecla de potência que vocês podem encontrar nas calculadoras, né? Seja calculadora física, seja uma calculadora do celular, ou seja uma calculadora no computador, nós vimos ali a tecla de potência, como usar, né, essa tecla de potência para fazer esse cálculo, certo? Quem não lembra, quem não assistiu, reveja a aula 1, né? A gente explicou isso lá. Aqui um outro detalhe importante, né? Nas fórmulas de juros, que nós sabemos, né? A gente não pode somar um numeral com uma taxa. Eu não posso somar o número 1, por exemplo, com 2%. Né? Eu tenho que transformar esse percentual 3% em numeral. A gente faz 3%, 3 dividido por 100, fica 0,03. Nesse caso, ficaria aqui 1 mais 0,03, né? Ficaria 1,03. Aí o resultado da solução dos parênteses, a gente faz elevado à potência que for, né? Então, se o n for 12, aí faço elevado a 12, depois do resultado eu multiplico pelo capital para achar o montante. Então tem uma lógica de cálculo. Exatamente a mesma lógica que a gente fez durante a aula de juro composto. As soluções dos exercícios foram feitas passo a passo e foram demonstradas passo a passo, para que vocês, então, né, entendessem esse passo a passo e pudessem aplicar na solução dos exercícios. Então não pode, né, fazer de um jeito diferente, né? Se a gente não tem um domínio da matemática, não podemos inventar nada novo, né? Vamos fazer exatamente como passo a passo foi demonstrado na aula. Não lembra? Vai lá assistir de novo, a aula está gravada, tá? Então, de novo, quando eu olho essa fórmula aqui, o que a regra da matemática básica nos diz? Primeiro resolve os parênteses. Próximo passo, depois de resolver os parênteses, potência. Depois da potência, aí sim a multiplicação pelo capital, tá? A fórmula do juro composto em si ela é muito simples, né? Vai ser o montante menos o capital. Tá? Em geral, quando a gente tem o capital, vai precisar calcular o montante, né? Para poder aplicar essa fórmula do juro composto, para poder fazer montante menos capital. A fórmula do capital é, então, capital igual a montante sobre, seja, dividido por 1 mais a taxa elevado a n. Aqui se aplica a mesma regra da matemática, né? Passo a passo. Primeiro resolve o que está dentro dos parênteses. Depois faz a potência. Depois faz a divisão. Tá? Esse passo a passo foi feito em aula. Nós demonstramos exercícios e a solução desses exercícios foi feita neste mesmo passo a passo. É fundamental da matemática. A gente não pode inventar coisas novas, né? Tentar fazer uma outra sequência de cálculo e vai dar errado, né? Certo?
Depois, na aula 2, nós tivemos os aumentos e os descontos sucessivos, tá? A principal diferença aí dos juros compostos em relação aos aumentos sucessivos é a questão das taxas, né? Vocês perceberam ali que nos juros compostos, por exemplo, né, a gente tem uma taxa fixa, né? Então, se for 20 parcelas, né, 20 prestações, né, a gente eleva aquela potência, mas a taxa dentro dos parênteses é uma só, né? Então, aquela mesma taxa vai ser aplicada nessas 20 prestações, 10, 12, 15, independente do número que seja, vai ser sempre uma taxa fixa. Isso é juro composto, e o juro composto, então, permite somente essa taxa fixa. Nos aumentos sucessivos, a fórmula permite taxas variáveis. Então, ela se aplica em situações que os rendimentos sobre o investimento se dão, né, de forma distinta mês a mês. Então, como, por exemplo, a caderneta de poupança foi um exemplo que a gente utilizou durante a aula, né? Nós fizemos aí solução de exercício e a gente percebeu ali que existia a necessidade, né, da gente colocar na fórmula essas diferentes taxas. Um determinado mês rendeu, né, um valor percentual, no outro já é outro valor percentual diferente, então a gente precisa de uma fórmula que eu consiga, né, inserir diferentes taxas de acordo com cada mês de rendimento. Então essa fórmula é a fórmula do aumento sucessivo. Tá? A fórmula do aumento sucessivo, então, é dada por montante igual ao capital, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa do rendimento do primeiro mês, que multiplica 1 mais a taxa de rendimento do segundo mês, que multiplica 1 mais a taxa de rendimento de N meses. Tá? Então, pode ser N taxas. Né? Se eu tiver 30 meses, vai aparecer quantas vezes mais I? 30 meses diferentes, porque cada mês vai ter uma taxa diferente. Então, esse elemento 1 mais I, dos aumentos sucessivos, vão aparecer tantas quantas forem as taxas. Tá? Algumas coisas importantes aqui, gente. Quando é aumento sucessivo, é mais a taxa, né? Nunca esqueçam desse detalhe, né? Porque aqui a gente tem a fórmula dos descontos, e lá no descontos é menos. No aumento é mais. Tá? A taxa aqui segue a regra matemática, né? Não muda, a regra é sempre a mesma, né? Não posso somar um numeral com uma taxa. Então, se essa taxa aqui for, por exemplo, 6,5%, eu não posso somar 1 mais 6,5%. Eu tenho que converter essa taxa para numeral. Então, 6,5% é 6,5 dividido por 100, vai ficar 0,065. Eu somo, agora sim, 1 mais 0,065 vai ficar 1,065. A gente fez isso em aula, né? A gente mostrou essa fórmula, mostramos as soluções, né? Exercícios de exemplo, em que a gente fez esse mesmo racional para a gente achar as soluções e os resultados. E depois, no segundo momento da aula, também teve exercícios, né? Lá no Classroom para vocês fazerem. E a gente ficou conectado aí para atender eventuais dúvidas que surgissem, tá? A gente explicou, detalhou, mostrou exemplos, mas, mesmo assim, né, no momento de fazer os exercícios, às vezes surgem dúvidas, né? E aí, na hora das soluções, né, de aplicar as fórmulas, uma boa parte acertou, mas alguns erraram, né? Alguns continuaram somando, né? Um com uma taxa, por exemplo, o que dá totalmente outro valor, né? Um exemplo que a gente deu antes, 1 mais a taxa de 6,5% ficaria quanto? 7,5%, né? Totalmente errado, totalmente diferente, né? Do resultado correto. Porque o correto é 1 mais 6,5%, 0,065. Vai ficar quanto aqui a soma? 1,065. Olha a diferença. 1,065, o correto, e o errado, 1 mais 6,5%, 7,5%. Olha a diferença, né? O erro vai ser astronômico. Né? Então, muito cuidado com isso, tá? Façam conforme a gente demonstrou em aula, certo? Se alguém perdeu essa segunda aula, né, a aula 2 foi gravada, ela está disponível para vocês no Classroom, na aba Atividades, tá? Tudo bem. Depois,
dos aumentos sucessivos, a gente tratou dos descontos sucessivos. Os descontos sucessivos são aplicados em situações em que ou está sendo feita uma antecipação dos pagamentos, né? O indivíduo fez um empréstimo, um financiamento e vai antecipar pagamentos. Então, ao antecipar os pagamentos, ele vai ter certamente o desconto dos juros sobre o valor tomado emprestado, porque aquelas parcelas futuras, né, em que haveria os juros a serem aplicados, não será mais necessário, porque está sendo pago com antecedência. Então, oferece esse desconto desses juros, o que vai levar com que nós tenhamos na fórmula o elemento 1 menos a taxa. A gente está descontando a taxa, né? Está descontando a taxa de juros que seria aplicada naqueles descontos. Existem situações comerciais também em que o cliente pode obter desconto sucessivo. Tá? Uma determinada promoção, o cliente faz uma compra, recebe um desconto, depois é premiado com outro desconto, então a gente pode ter aí, né, descontos sucessivos também em operações comerciais de compra e venda. Tá? Para a fórmula do desconto sucessivo, nós temos L igual a N, ou seja, L o valor líquido a pagar, o que vai ser pago de fato, após os descontos. Né? Então, L é o valor líquido igual ao valor nominal, o valor da dívida inicialmente, vezes 1 menos a primeira taxa, vezes 1 menos a segunda taxa, vezes 1 menos N taxas. Então, quantas vezes vai aparecer o elemento 1 menos I? Depende do número de taxas, né? Depende do número de parcelas que vão ser antecipadas em pagamento. Tá? Aqui, gente, segue aquela mesma regra da matemática, cuidado especial, né? A gente não pode subtrair um numeral de uma taxa, então a gente tem que converter a taxa para numeral, para só depois fazer 1 menos o valor numeral da taxa. Então segue aquela regra, né? Aqui 1 menos a taxa convertida para numeral. Tá? Detalhe importante, um erro comum que acontece, né? A gente tratou disso em aula, né? Falamos a respeito, fizemos exercícios utilizando essa forma, mas na segunda parte, na realização dos exercícios, houve quem, né, no desconto sucessivo, fez 1 mais a taxa. Então, vamos repetir e reforçar isso, né? Em desconto sucessivo, é menos a taxa. Se a gente não lembra com certeza, não tenta fazer de memória, né? Vai lá e pesquisa a fórmula. Ah, vou fazer o cálculo do desconto sucessivo. Acho que é mais taxa. Bom, já vai dar errado, né? O acho sempre é ruim, tá? Então, se eu acho, eu não tenho certeza. Então, vou lá, vou olhar minhas fórmulas e vou ver, o L é igual ao N, que multiplica 1 menos a taxa. Aí a gente vai acertar. Tá? Então, alguns aplicaram a soma aqui e às vezes erraram ali os exercícios em aula. Tá? Então, muito cuidado, o desconto é menos a taxa. Inclusive, reforço, né, que as fórmulas, além de estarem na apostila, as fórmulas, além de estarem nos nossos slides de aula, estarem na nossa gravação, né, nos vídeos que a gente fez, vocês têm material para consulta de fórmulas, né, que é o arquivo em PDF, está disponível no Moodle e que eu coloquei à disposição também ali no Classroom para vocês, tá? No Classroom está na aba Atividades, lá no material para consulta, está lá o material para consulta de fórmulas, esse arquivo em PDF. E tem ali todas as fórmulas, né, 95% das fórmulas está ali, se não me engano, falta só as fórmulas de juro composto, mas vocês podem anotar isso no caderno, enfim, fica fácil de acessar também. E tem, além disso, né, aquelas tabelas de rendas financeiras lá naquele arquivo. Então, naquele arquivo tem as fórmulas e as tabelas de rendas financeiras que são importantes, né? Muito bem. Então, nessas primeiras fórmulas que a gente viu, relembramos as operações comerciais, preço de venda quando tem lucro, é preço de custo mais o lucro, preço de venda quando tem prejuízo, é preço de custo menos o prejuízo. Fizemos exercícios, né, nessa aula 1 a respeito disso, né? Vimos soluções e depois teve exercícios no Classroom. Juros simples. Fizemos exercícios em aula, né? A gente mostrou as soluções e depois teve exercícios no Classroom para vocês aplicarem essas fórmulas, tá? Juros simples, capital vezes taxa vezes N, né? Aqui
para a gente fazer uma multiplicação direta, né? A gente multiplica o capital pela taxa pelo N, a gente pode converter a taxa, né, de 1,5 para numeral, vai ficar 0,015. O montante é capital mais juros. Nas fórmulas isoladas, né, de capital, taxa e N do juros simples, na fórmula do capital e na fórmula do N, o elemento I que vai na fórmula, a gente tem que cuidar, né? Nesse elemento aqui, o I que vai na fórmula do capital e na fórmula do N, a gente utiliza, por exemplo, né, numa taxa de 1,5%, utiliza só 1,5%, sem 1%, tá? Se for 4,5%, usa só o 4,5%, 100%. Se for 5%, utiliza só o 5%, 100%. Somente na fórmula do capital e do N do juros simples. Só nessas duas fórmulas que a gente, né, retira o porcento e usa só o numeral, tá? Juros compostos. Nessa a gente usa a tecla da potência, né? Reforçando que nessa aula, né, nesse dia, a gente teve lá exemplos demonstrando como usar as teclas de potência nas calculadoras, além das soluções, né, exercícios de exemplo, e na segunda parte da aula, exercícios para aplicar essa fórmula. A fórmula do montante, então, capital, que multiplica 1 mais a taxa sobre N. Relembrando, o passo a passo do cálculo. Primeiro resolve os parênteses, depois a potência, depois a multiplicação. Na fórmula do capital do juro composto, montante dividido por, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência N. Passo a passo da solução, relembrando aquilo que a gente viu em aula. Primeiro resolve os parênteses, depois a potência, depois faz a divisão, tá? E a fórmula do juro composto, muito simples, né? Montante menos o capital. Lembrando e reforçando aqui nos juros compostos, a gente não pode somar taxa com o numeral. Então, a taxa a gente sempre converte para numeral para depois somar com o número 1 que está dentro dos parênteses, tá? Nos aumentos e descontos sucessivos. Então, a gente viu a fórmula do aumento sucessivo e a fórmula do desconto sucessivo. Aumento sucessivo é montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa, que multiplica 1 mais a taxa, que multiplica 1 mais N taxas, depende do número de taxas, número de períodos de investimento, né? Esse elemento 1 mais I, então, depende do número de parcelas de investimento. Desconto sucessivo, L igual ao valor nominal, né? Tomado emprestado, ou daquela operação comercial, que multiplica 1 menos a primeira taxa, que multiplica 1 menos a segunda taxa, que multiplica 1 menos N taxas, quantas taxas forem, né, que estão sendo antecipadas, tá? Diferença aqui importantíssima. Quando é aumento sucessivo, é 1 mais a taxa. Quando é desconto sucessivo, é 1 menos a taxa. Muita atenção a isso. E ainda nós podemos encontrar, né, o valor exato do desconto, né, depois de calculado o L, né, o valor líquido, o desconto será sempre o valor nominal menos o valor líquido efetivamente pago. Então, gente, nessas primeiras fórmulas aqui da nossa revisão, como é que ficou para vocês? Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta a fazer nesse primeiro momento? Para mim, tranquilo. Certo. Thalia colocou tranquilo aí no chat também. Muito bem, gente. Então, vamos adiante, vamos às nossas rendas financeiras, né? Essas primeiras fórmulas, elas, tecnicamente, aí, comparativamente às rendas financeiras, essas primeiras fórmulas são tidas como mais simples, né? Porque aqui não tem fator, né? Já nas rendas financeiras, como a gente viu na nossa última aula, a gente vai precisar usar as tabelas, né? Então, a necessidade da gente encontrar os fatores, o que, às vezes, é entendido como um dificultador aí do cálculo, né? Porque a gente precisa ter uma atenção redobrada aí a utilizar a tabela certa, achar o fator de a forma mais adequada, né? Então, vamos relembrar disso. Rendas financeiras. Então, na nossa aula de rendas financeiras,
A gente viu a renda financeira antecipada e pós-antecipada na aula 3, né? Porque a aula 4, né, que é a aula que a gente vai ter amanhã, ela trata da renda financeira diferida. Então, na aula 3, na semana que passou, nós tivemos a antecipada e a pós-antecipada. E aqui foi a primeira tabelinha, né, importante para a gente em rendas financeiras. Tá? Vocês vão lembrar que a gente comentou o seguinte: aqui nessa tabela, vocês vão encontrar como diferenciar quando aplicar as 4 formas da renda antecipada ou quando aplicar as 4 formas da renda pós-antecipada. Entre antecipada e pós-antecipada tem 8 fórmulas. Né? Então, eu preciso distinguir já, né, para conseguir tentar identificar, né, qual conjunto de 4 fórmulas vai usar. Então, na antecipada, ao ler o enunciado do exercício, ou já vai dar direto, né, no enunciado, calcule uma renda antecipada, ou então vai dizer, né, que é com entrada aquela operação, ou que o pagamento é feito sempre no início de cada período, no início de cada mês. Bom, ao encontrar, né, esses termos, então, no enunciado, no início de cada período, de cada mês, ou com entrada, nós temos uma renda antecipada. E na renda antecipada, nós temos 4 fórmulas. Tá? Na renda antecipada, a gente tem fórmula de montante, a gente tem fórmula de valor atual e tem fórmula de prestação. Prestação R para investimento e prestação R para operações comerciais, são 4 fórmulas. Tá? Nós vamos usar aquele 4 conjunto de fórmulas quando houver essas informações de antecipada. Com entrada, no início de período. Quando é que a gente vai utilizar as fórmulas da renda financeira pós-antecipada? Quando, no enunciado, às vezes já dá direto, né? Calcule uma renda financeira pós-antecipada, ou então no enunciado disser que aquela operação é sem entrada. Ou então, o pagamento é feito ao final de cada período, né? Isso vai determinar uma pós-antecipada. Então, eu vou olhar para o conjunto de 4 fórmulas da pós-antecipada. Na pós-antecipada também tem, então, fórmula de montante, fórmula do valor atual, fórmula da prestação quando tem investimento e fórmula da prestação quando tem uma operação comercial. Assim que a gente diferencia as duas, tá? Antecipada da pós-antecipada. Esses termos são muito importantes. Se vocês não anotaram no caderno no dia dessa aula, né, recomendo que anote, né? Muito embora vocês tenham essa tabela disponível nos slides, na apostila de vocês, né? Para consultar quando necessário. Mas se tiver anotado no caderno, facilita bastante, né? Porque às vezes a gente está com o exercício aberto na tela, né? No celular ou no computador, e ter anotado isso no caderno facilita bastante consultar esses termos, né? Porque a primeira definição que a gente precisa é essa, né? Precisa ler com atenção o enunciado, encontrar esses termos e dizer, ó, é uma antecipada, é uma pós-antecipada, para depois, dentro do conjunto de forma certo, a gente definir qual é a forma que está pedindo no exercício, né? Muito bem. Para rendas financeiras, a gente precisa das tabelas, né? Essas duas tabelas, elas estão disponíveis para vocês, não só na apostila, mas elas estão naquele arquivo, material para consulta de fórmulas. No material para consulta de fórmulas, lá nas últimas páginas, vocês têm a tabela de fator de acúmulo de capital, FAC, e fator de valor atual, FVA. Tá? Então, vocês precisam abrir aquele arquivo em PDF para achar os fatores. Eventualmente, assim como eu faço, né, alguns vão precisar dar um zoom, né, para conseguir enxergar o número do fator. Tá? Alguns outros têm uma boa visão, não vão precisar, tranquilo, né? Mas eu faço assim, tá? Quando eu preciso, eu dou um zoom ali para olhar a taxa, porque realmente a tabela, o número é bem pequenininho, né? Então os que precisam aí vão precisar dar um zoom para enxergar. Quando é que eu uso uma tabela? Quando é que eu uso outra? É um outro elemento importante para o cálculo das rendas financeiras. Nós tratamos disso em aula, né? Conversamos a respeito, demonstramos isso com exercícios, mas não é difícil fazer essa interpretação de quando utilizar uma tabela e quando utilizar outra.
É bem simples mesmo. Tabela FAC, quando é investimento. Tabela FVA, quando é uma operação comercial. Pronto. Tá aí a diferença. Tá? Li no enunciado que é um investimento, uma aplicação financeira, vai gerar um montante, um resgate, é a tabela FAC. Pronto. Li no enunciado que é um produto que está sendo comercializado, está sendo feita uma compra, uma venda, um financiamento, é a tabela FVA. E a gente já tem uma outra definição extremamente importante. Por quê? As duas tabelas, ela tem fatores diferentes para taxas e períodos. Então, no cabeçalho aqui da tabela FAC, eu tenho taxas de 0,5% e 0,5%, né? É 0,5, 1,5, 2, 2,5 e assim por diante. E na linha vertical, eu tenho os períodos, que vão de 1 até 24. A mesma coisa acontece na tabela FVA. Eu tenho taxas e períodos. E para a mesma taxa e mesmo período na tabela FAC, eu tenho um fator que é diferente para a mesma taxa e mesmo período na tabela FVA. Então, os fatores são diferentes nas tabelas. Tá? Então, a gente não pode trocar uma pela outra. Quando é investimento, vai responder a um fator. Quando é operação comercial, vai responder a outro fator. Não podemos trocar uma pela outra. Então, li o enunciado e falo investimento, tabela FAC. Se eu usar outra tabela, vai dar errado. Vai ser outro fator que vai aparecer. Se falar em operação comercial, venda, empréstimo, financiamento, tabela FVA. Não posso usar outra tabela, tem que ser essa mesmo. Porque na outra tabela o fator vai ser outro, né? Para aquela condição de taxa e período, tá? Então, para achar o fator, a gente olha a taxa correspondente, por exemplo, a taxa dada no exercício é 3%. O período é 12 meses. Então, taxa 3, período 12, vou achar o fator, né, onde se cruzam, né, esses elementos, tá? Taxa 3, período 12. Assim para qualquer exercício. Tá? Então, independente da taxa e do período que é dado no exercício, é só procurar na tabela e achar o fator. A gente fez isso em aula, né? A gente demonstrou exercícios com soluções, né, para cada uma das fórmulas, tá? Tanto da antecipada quanto da pós-antecipada. E houveram exercícios para vocês fazerem na segunda parte da aula, tá? Em que, claro, né, para poder achar a fórmula, vocês tinham que ter, né, aplicado esses conceitos que foram explicados durante a aula, tá? Identificar primeiro se antecipada ou pós-antecipada, e claro, né, diante da fórmula, depois identificada, usar a tabela correta. A identificação de cada fórmula, a gente viu também durante a aula, né, sobre antecipada e pós-antecipada. Então, quando a gente tem os termos no início do período com entrada, trata-se de uma antecipada. E nós temos um conjunto de 4 fórmulas, como a gente falou. Diante desse conjunto de 4 fórmulas, sabendo agora que no texto fala no início do período, ou então com entrada, dessas 4 fórmulas, como é que eu descubro qual utilizar? Bom, continua a leitura do enunciado, né? Então tá ali, com entrada, essas 4 fórmulas. Mas fala no enunciado que é uma aplicação financeira, um investimento, vai gerar um resgate, um montante no futuro. Quais são as fórmulas que eu vou utilizar? As 2 primeiras, né? As 2 primeiras que utilizam a tabela de investimento FAC. É a fórmula do montante e da prestação de um investimento. Então, falou em investimento com entrada, essas 2 fórmulas aqui. Aí no enunciado pede qual é o montante que vai acumular, né? Ou qual é o valor acumulado no final do investimento. É um montante. Quanto que deve colocar mês a mês para chegar naquele valor investido? É a forma do R, né? Quanto que eu vou estar colocando mês a mês, a prestação R colocado mês a mês, tá? Vejam que ambas as formas utilizam a tabela FAC, trata-se de investimento, tá? Quando é que a gente vai utilizar as 2 fórmulas de baixo? Quando for uma operação comercial. Aí a gente lê um enunciado. No início de cada período, é com entrada, é antecipada. E é das 2 formas de baixo da antecipada quando for uma operação de compra, de venda, comercialização de um produto, um financiamento. Aí a gente vai utilizar a tabela FVA
E as duas fórmulas utilizam, então, ali, na sua composição, o fator da tabela FVA. A gente tem que achar naquelas tabelas, né? Para uma determinada taxa, em um determinado período. Quando é que eu vou calcular o C? Quando no enunciado pedir calcule o valor à vista, calcule o valor atual. Quando é que eu vou calcular o R de uma operação comercial, né? A prestação. Quando pedir, né? Calcule o valor pago mês a mês, né? As parcelas pagas. É o R, tá? Então temos aqui a antecipada, definida por aqueles períodos, né? Início do período com entrada. Depois a gente define se é investimento ou se é operação comercial. Se é investimento, as duas formas de cima. Se é operação comercial, as duas de baixo. Se é investimento, as duas de cima vai pedir montante, calculo M. Vai pedir prestação, calculo R. Se é operação comercial, pergunta valor à vista ou valor atual, é o C. Se pede o valor da prestação, né, que vai ser paga nessa compra, né, ou nesse financiamento, é a forma do R. Vimos exemplos de exercícios assim em aula, as soluções, e depois teve exercícios no Class 1 para vocês fazerem. Os erros mais comuns alguns na hora de fazer o cálculo, né, utilizando as fórmulas de investimento, acabaram usando a tabela errada, usaram a tabela comercial. Então, na fórmula de investimento, tem que utilizar a tabela de investimento. A mesma coisa aconteceu nos cálculos de operações comerciais. Então, alguns, na hora de usar a fórmula de operação comercial, utilizaram a tabela de investimento. Deu errado, né? Então, a gente não pode trocar uma tabela pela outra, tá? É uma coisa. Outra coisa que continuou acontecendo, né? Embora a gente já tenha visto lá nas primeiras fórmulas que a gente não pode, né, somar um numeral com uma taxa, né? Alguns permaneceram aqui somando, né, o numeral com uma taxa. A gente não pode somar um numeral com um número percentual. Não posso fazer 1 mais 1%, por exemplo. Eu tenho que fazer 1 mais esse 1% convertido para numeral. Se 1% é 1 por 100, eu vou somar 1 com 0,01, né? Que é 1 dividido por 100. Tá? Ainda continua acontecendo, alguns fizeram isso. Tá? Então, muita atenção, a gente falou o passo a passo, a gente demonstrou a forma de fazer a solução, né? E a gente tem insistentemente falado disso, né? A gente não pode somar um com uma taxa, tem que converter a taxa para numeral desde lá da primeira aula, tá? Então, alguns esqueceram, então vamos relembrar disso, tá? Para não errar nesse ponto, certo? E não trocar uma tabela pela outra, tá? E os termos, né? Esses termos para definir as fórmulas é importante. Então, eu não posso, né, desconsiderar isso, não ter atenção a isso, não anotar esses detalhes, né, de como eu vou identificar as fórmulas da antecipada, por exemplo. Então, se eu vou ler o enunciado, né, e não dei bola, importância para os termos, por exemplo, início de período e com entrada, eu vou ler e não vou perceber esses termos. E aí eu vou, meu Deus, qual é a fórmula? Então, muita atenção, gente. É antecipada quando é no início do período, com entrada. Aí a gente sabe que é essas 4. Tá, mas agora, qual é que eu uso para investimento? Qual é que eu uso para operação comercial? A gente falou, né? As duas de cima para investimento, as duas de baixo para operações comerciais. Tá, mas no investimento, quando é que eu uso a fórmula do montante? Bom, simples, né? Pediu o montante acumulado, pediu o valor que vai ser acumulado após aquele investimento, e já está dando no enunciado qual é o valor do R, sobra um montante para calcular, né? Então, muita atenção. O R é a mesma coisa, né? Já está dado um montante no enunciado, eu sei que é investimento, né? O que sobra para calcular? É o R, tá? Então, por lógica, sempre a gente vai chegar nas fórmulas, tá? Então, muita atenção. Vimos também a pós-antecipada, tá? Na pós-antecipada, nós temos os termos ao final de cada período e sem entrada. Então, muda a lógica, né? Se na antecipada era no início com entrada, na pós-antecipada é ao final e sem entrada. E aí a gente identifica, então, que o conjunto de fórmulas a aplicar é essas 4 fórmulas aqui. Mas para isso a gente tem que estar atento a isso.
lê o enunciado da questão e fala sem entrada, fala ao final do período, ou fala direto que é pós-antecipada, né? Aí são essas 4 fórmulas aqui, tá? Dessas 4 fórmulas, nós vamos ter fórmulas igualmente para investimento e fórmulas para as operações comerciais. As 2 primeiras fórmulas utilizam a tabela FAC, que é a tabela de investimento, né? E no enunciado do exercício, a gente vai notar que vai aplicar essas 2 fórmulas aqui para investimentos, quando no exercício falar de uma aplicação financeira, investimento, que vai ser feito um resgate, que tem um montante acumulado, né, que vai ser resgatado, aí eu sei que é investimento. Não acontece ali nenhuma compra, nenhuma venda, né, nenhum produto está sendo comercializado, não tem um financiamento, né, porque isso são operações comerciais. Investimento é aplicação, é montante, é resgate, né, que vai ser realizado. Aí são essas 2 fórmulas de cima. A primeira delas é a fórmula do montante. O montante, o conceito, né? A gente já sabe ler desde lá da primeira aula, né? Conforme a gente viu em juros, o montante é aquilo que acumula após o período de investimento, né? Coloquei um valor, rendeu juros, né? Esse valor investido mais os juros é um montante acumulado. No caso da pós-antecipada, então, no início do período sem entrada, quando tem investimento, o montante é a prestação, R, que multiplica o fator da tabela FAC, fator de acúmulo de capital. Bom relembrar sempre, né, que acumula capital quem investe, né? Então, por isso a tabela utilizada aqui é FAC. Relembrando de novo que, para achar o fator na tabela FAC, né, eu preciso da taxa e do N, né? Para fazer aquele cruzamento das informações, né? Então, no enunciado vai dar lá, taxa 1%, N12, por exemplo. Aí eu vou para a tabela FAC, procuro lá a taxa 1, o N12, e acho o fator para aplicar na fórmula. Notem que as fórmulas da pós-antecipada, né, elas não têm o elemento 1 mais a taxa. Tá? Todas aquelas fórmulas ali da antecipada nós vimos, né? Todas elas têm 1 mais a taxa. Na pós-antecipada, não. Muita atenção a esse detalhe também, tá? Para não incorrer nessa falha, nesse erro. Quando é que eu aplico a fórmula do R do investimento? No enunciado vai falar, né? Uma aplicação financeira, sem entrada, o indivíduo quer alcançar um montante no valor de tanto, está dando um montante, né? E é um investimento, calcule o valor da prestação, calcule o valor a ser aplicado mês a mês. O que sobra para fazer mês a mês? O R, né? Já que no enunciado vai estar dado um montante. E é uma aplicação financeira, né? Então, R igual a montante sobre o fator da tabela FAC, tabela de investimento, para uma determinada taxa, um determinado período. Muita atenção, gente. Eu vou ter que insistir nisso, né? Muito com vocês, porque houve bastante erro de troca de tabela, tá? Era um investimento, foi aplicar a fórmula, até escolheu a fórmula certa, né? Mas aí usou a tabela errada. Dá totalmente diferente o resultado. Consegui identificar que era uma pós-antecipada, né? Vi lá que no enunciado dizia que era sem entrada, aí vi que era pós-antecipada, achei essas 4 fórmulas aqui. Aí dizia investimento, aí eu defini, tá, beleza, é uma dessas 2 de cima. Aí pedia para calcular o montante, defini a fórmula do montante. Perfeito, achei a fórmula para aplicar. Aí fiz lá, montante igual, coloquei o valor da prestação aqui, fui multiplicar pelo fator da tabela, aí peguei a tabela FVA. Já deu tudo errado, né? Porque a tabela de investimento não é FVA. FVA para operação comercial. Então tem que olhar a tabela de investimento, FAC. Tá? Aí vai dar o valor correto no cálculo. Senão dá outro valor completamente diferente. Tá? Então tem que ter atenção especial na tabela. Garantir que eu estou olhando a tabela certa. Então olhem sempre lá no topo da tabela. O exercício fala em investimento, eu estou olhando a tabela de FAC, tá certo. O exercício fala em operação comercial, eu estou olhando o fator na tabela, olha o topo da tabela, o que diz lá? Se disser, né, FVA e o exercício diz, né, que é uma operação comercial, está na tabela certa. Mas tem que conferir sempre, né, a tabela. Porque é muito comum, né, a gente fez um exercício de investimento,
usou a tabela FAC, depois o próximo exercício é comercial. A gente vai olhar para a mesma tabela às vezes, né, que estava usando antes, e aí vai, então tem que sempre olhar o título da tabela para ter certeza, tá? Muito bem. Posse antecipada ao final do período, sem entrada. É uma operação comercial. Aí no enunciado fala, sem entrada, está sendo feita a compra de um produto. Opa, importante, né? Sem entrada, posse antecipada, compra de um produto, operação comercial, né? Nós temos o uso da tabela FVA para operações comerciais, né? E aí as fórmulas, né, do valor atual ou da prestação de uma operação comercial. Tá? Então, todas as vezes que a gente encontrar elementos no enunciado como está sendo feita uma compra, a venda de um produto, a aquisição de uma máquina, o financiamento está sendo feito, nós estamos numa operação comercial. Tá? Daquela operação comercial ali não sai, né, nenhum rendimento, não é uma aplicação financeira, então. Utiliza a tabela FVA. Muito bem. Definido isso, para a operação comercial da renda pós-antecipada, nós temos o elemento valor atual, simbolizado pelo C, o elemento R, prestação da operação comercial. Então, quando o enunciado pedir, né, para a gente calcular o valor à vista, para a gente encontrar o valor atual, é a fórmula do C. A gente faz, então, o R, a prestação, vezes FVA, para determinada taxa e N. Quando no enunciado do exercício perguntar, né, qual o valor das prestações, qual o valor que está sendo depositado mês a mês para pagar aquele financiamento, né, qual as parcelas, né, o valor das parcelas a serem pagas naquela compra, a gente está falando do R. Tá? R, então, é a prestação, o valor depositado, pago mês a mês, para aquela compra, venda, financiamento. É dado pelo valor atual, valor à vista, C, dividido pelo fator da tabela FVA para operações comerciais. Tá? Muita atenção, de novo aqui, né? Operação comercial, tabela FVA. Se trocar a tabela aqui, usar a tabela de investimento aqui na operação comercial, vai dar um valor completamente diferente, completamente errado. Outra coisa importante, não se arredonda fator. Tá? Então a gente olhou o fator lá na tabela, tem lá 1, e aí tem 5, 6, 7 casas após a vírgula. Utiliza todas as casas após a vírgula do fator, sem arredondamento. Tá? Tem que utilizar todas as casas. De novo, fator não se arredonda, gente. Certo? Se vocês fizerem arredondamento, pode dar bem errado o resultado. Utilizem todas as casas depois da vírgula com o uso dos fatores. Tá? Então, a gente viu todo o passo a passo, né, para identificar quando são rendas financeiras antecipadas, quando são rendas financeiras pós-antecipadas. Tem que ter os termos, né, corretos. Antecipada, início do período, com entrada. É investimento? É as duas formas de cima, ou montante ou R. É antecipada, início do período, com entrada. Né? E é uma operação comercial? É a fórmula do C ou a fórmula do R. Todas as fórmulas do antecipado utilizam, né, o elemento da taxa 1 mais I. Na pós-antecipada, leitura do enunciado, é o final do período, sem entrada, essas 4 fórmulas aqui. Vai ser as duas de cima quando for investimento, né, aplicação financeira, fórmula do montante do R. Vai ser as duas fórmulas de baixo, o C ou o R, quando for uma operação comercial. Tá? Nenhuma delas utiliza o elemento 1 mais I, nenhuma pós-antecipada utiliza 1 mais I na sua fórmula. Cuidado, não utilizem uma tabela pela outra. Ao procurar o fator nas tabelas, tá? Cuidado na hora de olhar a taxa aqui, né? Se a gente olhar a coluna errada da taxa, também a gente vai usar outro fator. Cuidado ao olhar o valor do N, também tem que olhar exatamente o valor do N que está no enunciado. Se a gente trocar a linha aqui também vai dar problema, tá? Então, olhei a taxa, olhei o N certo, vou achar o fator. E ao achar o fator, a gente utiliza todas as casas após a vírgula. Não abrevia, não diminui o número de casas, não arredonda, tá? FAC,
fator de acúmulo de capital. Essa tabela FAC, quando for aplicação financeira, investimento, vai ter resgate, vai ter um montante. Tabela FVA, quando for uma compra, uma venda, uma aquisição, tiver um valor à vista. Tá? Um detalhe importante. Quando eu estiver lendo um enunciado de um exercício e disser assim, calcule os juros de um investimento. Gente, renda financeira antecipada e pós-antecipada, e mesmo a diferida, não tem fórmula de juros. Então, quando pede o cálculo de juros, o que, que é? Ou é o juro simples ou é o juro composto, lá da primeira aula. Então, leiam com atenção o enunciado, que alguns ficam nessa dúvida, né? Bom, mas ali tem, né? Tem o capital, tem a taxa, tem o N, né? Eu não sei qual é a renda financeira que eu aplico, mas no enunciado está dizendo calcular os juros. Então, não é renda financeira. As rendas financeiras têm cálculo de montante, do valor atual, da prestação, tá? Não tem cálculo de juros. Então, se pede cálculo de juros no enunciado, é juros simples ou composto. Uma diferença importante aí, e alguns se perdem nisso, né? Então, é importante ressaltar, inclusive anotem, né? Para não esquecer disso, tá? Falou em cálculo de juros, não vai ser as rendas financeiras, vai ser o juros simples ou composto. Aí no juros simples ou composto, se der no enunciado que é uma aplicação, aplique o juros simples, as formas do juros simples. O juros simples sempre vai dizer que é juros simples, porque no juros simples, em termos de aplicação financeira, no mercado financeiro não existe, né? Ela é hipotética, é para cálculo e conhecimento. Quando for falado que é uma aplicação financeira, calcule os juros, e não disser que é juros simples, é porque é o juro composto. O juro composto não precisa estar dito, né? Ali, porque o juro composto ele é amplamente utilizado em aplicações financeiras, né? Para cálculo de juros, por exemplo. Tá? Então, falou em juros, são as fórmulas lá dos juros. Falou, calcule um montante, tá? De um juros simples ou de um juro composto. É a forma do montante dos juros lá. Falou em calcule um montante, né, de uma aplicação da taxa, o capital, o N. E não fala início do período, final do período, com entrada, sem entrada. Também não é as rendas financeiras. Porque precisa ter os termos, né? Com entrada, no início do período, sem entrada no final do período, né, para ser renda financeira. Então, muita atenção nessas diferenças aí também entre as rendas financeiras e os cálculos de juros. Tá? Foram esses erros aí mais comuns que aconteceram, né, nessas 3 primeiras aulas, principalmente naquele segundo momento de aula, né, que a gente foi fazer nossos exercícios e houveram algumas falhas de cálculo, né, alguns erros ali cometidos, que também nos ajudam a aprender, né? Quando a gente erra e depois vê qual foi o motivo do erro, né, a gente faz um aprendizado também. Então não é só acertando o cálculo que a gente está aprendendo, né? Quando a gente errou e depois conseguiu identificar o erro, perfeito, ótimo, né? A gente melhorou aí o nosso racional. Na segunda parte da aula, gente, depois do intervalo e chamada, vai ter exercícios de revisão. A gente permanece conectado para vocês irem fazendo os exercícios e tirando as dúvidas aqui no ao vivo, né? E aí também cabe espaço, né, para dúvidas de outros cálculos, né? A Mariana já antecipou que depois vai fazer uma pergunta ali de uma atividade de apoio, né? Ou vocês querem fazer alguma pergunta também de outros cálculos, por exemplo, de trabalho, né? Ou de algum exercício anterior, de aula anterior, também usem esse espaço para isso. Ele é muito importante, né? A participação de vocês é muito bem-vinda também. Pessoal, da nossa revisão, antes da gente entrar em intervalo, vocês querem fazer alguma pergunta? Ficaram com alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Legal. Muito bem, gente. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta de momento, a gente faz nosso intervalinho, vocês descansarem da voz do professor, tomarem um café, fazer um lanche, e na volta intervalo chamada, e depois das chamadas, exercícios no Classroom, tá? No meu, 10h15,
15 minutinhos, então, nós retornaremos no intervalo às 10h30, então, tá, gente? É a sequência mesma, né? Volta no intervalo, chamada e exercício. Eu só fecho a câmera e o microfone, tá? Ninguém precisa desconectar. Melhor até que não desconecte, né? Porque na volta do intervalo tem a chamada. E se estiver desconectado, eu vou fazer a chamada. Aí pode passar o seu nome na chamada e sempre gera ali a questão das faltas, né? Então tá, até daqui a pouquinho, gente.